Olá, aqui é a Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país nesta terça-feira, dia 4. Antes de ouvir as informações mais importantes de hoje, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Uma revisão de pedidos do auxílio emergencial incluiu mais de 1 milhão de pessoas no programa do governo federal. Agora, o número de beneficiários passa dos 66 milhões. Daniel Marques traz os detalhes. Mais 1,15 milhão de pessoas entraram para a lista de beneficiários do auxílio emergencial. São beneficiários que, em um primeiro momento, tiveram benefício negado e pediram revisão da decisão entre 24 de abril e 19 de julho. Também entraram no cronograma de pagamento pessoas que receberam a primeira parcela em abril e tiveram a concessão do benefício reavaliada após atualizações de dados. Uma portaria publicada na última segunda-feira divulgou o calendário com as datas em que será feito o crédito na poupança social digital da Caixa, em agosto. Também traz as datas do saque em dinheiro neste e no próximo mês. Com as inclusões, o número de beneficiários do auxílio emergencial chega a 66,5 milhões de pessoas. No total, o governo vai investir 145,9 bilhões de reais. Além de mudança na data das eleições municipais, a coligação de partidos para o cargo de vereador está proibida. Ouça com Alain Barbosa. As eleições municipais deste ano passaram de 25 de outubro para 15 de novembro. Mas esta não é a única mudança no processo eleitoral. A coligação de partidos para candidatos ao cargo de vereador está proibida. Agora, um partido não pode se juntar a outros para atingir o chamado coeficiente eleitoral, ou seja, aquele número mínimo de votos para eleger um vereador. Para o especialista e professor de Direito Eleitoral da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Arthur Rolo, a mudança fortalecerá a democracia brasileira. Um partido de extrema-direita coligava com um partido de centro-esquerda, enfim, as ideologias não eram muito respeitadas. Então, eu acho que essas coligações proporcionais aí não estavam ajudando. E havia problema também na distribuição do dinheiro. Essa modificação tem para fortalecer o nosso sistema, sim. Cada partido pode ter a quantidade de candidatos correspondente a até 150% do número de vagas existentes na Câmara Municipal. Em municípios com até 100 mil eleitores, os partidos podem registrar candidaturas de até 200% do número de vagas a ser preenchido. Em relação a fake news, juízes eleitorais de primeira instância podem determinar a retirada de conteúdos irregulares. Se a Justiça Eleitoral caçar os candidatos beneficiários, se esses que divulgam as notícias falsas forem responsabilizados criminalmente, como prevê o Código Eleitoral, eu acho que nas próximas eleições tende a melhorar, mas eu acho que nessa eleição municipal ainda a influência vai ser muito forte das fake news. As coligações continuam permitidas para o cargo de prefeito. Devido à pandemia do novo coronavírus, não haverá o uso de biometria no dia das eleições. Os eleitores devem levar título de eleitor e documento oficial com foto. O TSE estuda outras medidas para a proteção de todas as pessoas envolvidas no processo eleitoral. Os times da Liga dos Campeões voltam a campo neste fim de semana. A bola rola pelas oitavas de final do campeonato. Confira os detalhes com Daniela Esperon. A Liga dos Campeões vai voltar e com algumas mudanças, como por exemplo os duelos sem torcida e a partir das quartas de final, os classificados serão conhecidos em jogo único. E assim será até a final, que seria realizada em Istambul, mas passou para Lisboa, assim como todas as partidas da reta final da competição. Os 4 jogos restantes das oitavas de final vão acontecer nesta semana. Juventus, Manchester City, Bayern de Munique e Barcelona, que tiveram que jogar como visitantes no jogo de ida, agora vão atuar em casa. Na sexta-feira, o Manchester City, que segue a caminhada em busca do primeiro título, recebe o Real Madrid, que é o maior campeão da competição. Os Citizens têm o melhor ataque das 5 principais ligas do continente e os espanhóis contam com o melhor goleiro da La Liga.
Courtois reparte os méritos defensivos com toda a equipe. O goleiro está aí para tentar salvar pontos, para jogos grandes. Afinal, toda a equipe é quem define. Todos nós estamos em campo e fazemos nosso trabalho. Não sofremos muito gols porque temos muita qualidade. Não vamos a encajar muitos goles porque temos muita qualidade. Os outros duelos serão Juventus e Lyon, Bayern de Munique e Chelsea e Barcelona e Nápoles. Antes da paralisação do futebol, 2 confrontos das quartas de final foram definidos. Atalanta e PSG vão se enfrentar no dia 12 de agosto. O time de Neymar, que conquistou todos os títulos possíveis na França, agora mira a Primeira Liga dos Campeões. O outro confronto vai acontecer no dia 13 de agosto e será entre Leipzig e Atlético de Madrid. Os espanhóis chegam embalados depois de eliminarem o Liverpool, atual campeão do torneio. A principal competição de clubes do mundo retorna após quase 5 meses de paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. Com restrições, empresas estão adaptando o ambiente de trabalho para a retomada de suas atividades. Em meio às mudanças, setores têm se destacado com a instalação de protocolos em saúde. A reportagem é de Daniel Marques. Depois de passar por um momento de diminuição no número de casos da Covid-19, São Paulo passa agora por um novo crescimento da doença, principalmente no interior do estado. De acordo com o governo estadual, 15 cidades do Vale do Ribeira precisaram regredir no cronograma de retomada econômica e estão de volta à fase vermelha, a primeira do processo. Em meio a esse cenário, ainda de perigo, empresários estão preferindo a precaução e apostando no fortalecimento de protocolos sanitários, tudo para garantir o funcionamento e evitar um repique no número de casos. Nesse contexto, serviços e produtos que podem ajudar no combate ao vírus estão crescendo. A empresa americana Janpro, especialista em serviços de limpeza, por exemplo, teve crescimento de 35% no faturamento do Brasil, apesar da queda de 40% no número total de clientes. Renato Ticolá, CEO da Janpro do Brasil, explica que isso ocorre porque um processo de limpeza antes pouco procurado no Brasil passou a ser muito demandado. Se trata de uma desinfecção em que o produto adere a superfícies por conta de uma estimulação elétrica. Ninguém quis comprar esse produto até começar a pandemia. É o que eu brinco que era um produto nice to have, agora you must have. Quer dizer, antes era legal ter, agora virou obrigatório. Nós praticamente não utilizamos antes disso. No Brasil, a gente já aplicou mais de 3 milhões de reais, mais de 4 milhões de metros quadrados, desde que começou a pandemia. Então tinha um surto assim, bastante grande de aplicação. Outra opção que tem sido procurada pelas companhias é o serviço de assessoria em saúde, que tem sido oferecido por hospitais, como Albert Einstein e o Sírio-Libanês, e por laboratórios, como o Sabin. O médico e gestor do grupo Sabin Medicina Diagnóstica, Alex Galouro, explica que 70% dos exames de Covid-19 realizados foram contratados por empresas para seus funcionários. O outro fator que influencia é a questão das empresas, né, que precisam da testagem tanto para mostrar, né, para o Ministério Público do Trabalho que estão tomando ações para prevenir o contágio, como para fazer a própria gestão dos recursos humanos para evitar o contágio e que você tenha um grande número de colaboradores afastados por causa da doença. Mesmo quem opta pela não contratação de serviços especializados também está empenhado em evitar a propagação do vírus. Cristiane Calciolari é fonoaudióloga e mantém uma clínica no centro de São Caetano do Sul, cidade que já está na fase 3 de reabertura. Para garantir a segurança dos pacientes, ela adquiriu um tapete sanitizante para a entrada da loja, aumentou o tempo entre um atendimento e outro e trocou instrumentos usados nos exames por versões descartáveis. Além disso, crianças só podem ser acompanhadas por uma pessoa e a distância entre as cadeiras na recepção aumentou, tudo para evitar a propagação do vírus. Tudo é higienizado. Saiu um paciente, a gente limpa e mantém a cabine aberta para ventilação, né? E os protetores também a gente troca, tá? Quando o paciente chega na clínica, todos eles passam pela higienização dos pés, álcool gel na mão, aferição de temperatura e a gente pede o uso obrigatório das máscaras. O estado de São Paulo registrou no último domingo 23.317 mortes e 558.685 casos confirmados da Covid-19. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 60,6% na Grande São Paulo e 62,4% no estado.
Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã. Até mais!